Olá, gente. Uma boa noite para vocês que ouvirão e assistirão pelo dia, um bom dia, uma boa tarde. Estamos aqui para falar um pouco sobre este conteúdo que postei há uns dias atrás, referente a essa obra de Roger Olson, tá? Contra o Calvinismo, com o prefácio do próprio calvinista Michael Horton, beleza? Então, Roger Olson, ele é professor de teologia, ele é PhD em teologia histórica e ele tem essa obra muito famosa onde ele vai abordar o que é o calvinismo, por que ele é contra as ideias calvinistas, né? Então, iniciamos com esse primeiro slide aqui, que são os pontos principais desta obra do Roger Olson, tá? Ele traz alguns pontos. O primeiro ponto que ele vai insistir praticamente nessa obra é que calvinismo não é sinônimo de reforma protestante, não é sinônimo de ser reformado. O calvinista, ele praticamente reivindica esse título de reformado, quando na verdade reformado é alguém que tem uma crença muito mais ampla do que um calvinista, beleza? O segundo ponto que o Roger Olson vai abordar é que o calvinismo ele se baseia, ou ele baseia-se no tema da soberania divina, certo? Essa soberania ela está acima até mesmo do amor na ótica calvinista. Ponto 3. O calvinismo ele não é sinônimo do que João Calvino ensinou. Também temos que ter ciência disso. João Calvino ele não ensinou tudo que os calvinistas atuais ensinam. O quarto ponto que me chamou muita atenção é que o Roger Olson vai fazer uma espécie de síntese do que é o calvinismo puro. E, por fim, mostrar um pouco da tulipe, que é um sistema posterior ao reformador João Calvino. Então, gente, quais são os pontos do calvinismo puro? Praticamente o calvinismo puro ele gira em torno de alguns pontos principais que eu estaria adiantando para vocês, inclusive, dentre os pontos principais, alguns da própria tulipe, beleza? O primeiro ponto é a ênfase exacerbada no determinismo divino. O que seria isso? Se vocês folhearem as Institutas do próprio Calvino, no volume 1, na página 210, o determinismo divino, ele praticamente responsabiliza Deus por tudo, cada evento, cada partícula de acontecimento, ele responsabiliza Deus por isso. Calvino diz que Deus pré-ordenou até mesmo o pecado. Algo determinante, determinado pelo próprio Deus. Calvino nega a presciência e a permissão divina. Para Calvino, Deus não permitiu o pecado. Para Calvino, Deus não permitiu o mal. Deus decretou tudo isso. Calvino negou a presciência, que seria a capacidade de Deus enxergar a escolha daqueles que ainda haveriam de optar pela salvação em Cristo, aqueles que responderiam o chamado. Então, Calvino nega que Deus tenha essa capacidade, porque, na ótica de Calvino, Deus decretou quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Deus, ele decretou independente do que esses humanos escolham, até porque não há escolhas na ótica calvinista. Então, temos aí a fotografia de 5 ícones do calvinismo, que eu considero o calvinismo extremo, né? O Reinhard Bodmer, que é pouco conhecido no Brasil. Alguns calvinistas o conhecem, mas a maioria que se diz calvinista não conhece, onde ele vai comprar um pacote inteiro do calvinismo extremo e vai repetir várias bizarrices. Tem o R.C. Sproul, né, o Robert Charles Sproul. Tem também o Montgomery, que é esse cara aí da fotografia em preto e branco. Temos abaixo o John MacArthur e o John Piper.
Aí você pode dizer assim, nossa, Rafael, mas que bizarrice é essa, né? Eu vou mostrar apenas uma, né, de um dos calvinistas aí citado, que é essa. John Piper, em uma de suas ministrações, disse que foi Deus quem causou a tragédia das Torres Gêmeas. Então nós incluímos agora alguns pontos, né? O primeiro ponto é a depravação total da tulipe. Nas Institutas de Calvino nós encontramos, no volume 2, na página 25, né, que a humanidade se encontra infectada pelo pecado de Adão. Até aí, ok. Segundo ponto, a eleição incondicional. Também encontramos nas Institutas, no volume 3, na página 393, 409 e 416. A graça irresistível. Nós encontramos nas Institutas, no volume 3, na página 402. Os calvinistas eles dizem que a regeneração ela vem antes da conversão. Então o ser humano ele não converte-se primeiro para ser regenerado depois. Ele não muda de direção primeiro. Ele tem que primeiro receber uma regeneração para ele ter plena consciência e converter-se, ser convertido. É o contrário, né? Mas segundo João 3, 1 a 21, Nicodemos deveria nascer de novo e a fé faria isso, né? Nicodemos deveria crer para poder regenerar-se. Ele deveria converter-se primeiro, né? Uma mudança de opinião primeiro, por meio da fé. E a perseverança dos santos, que é a crença que Deus preservará os salvos. Então, notem que não há um dos pontos que é a expiação limitada, justamente isso. João Calvino nunca ensinou a expiação limitada, que seria na tulipe a ideia de que Jesus não morreu por todos, morreu pelos eleitos, apenas por alguns. Essa ideia é uma ideia posterior a Calvino e uma ideia que foi altamente combatida pelos remonstrantes. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque entra nessa história o Alan Sell. Alan Sell foi um dos grandes reformados da história, participou das grandes associações de igrejas reformadas, e o Alan Sell ele faz uma síntese sobre o que um reformado acredita. A primeira coisa que o Alan Sell ele vai insistir contra o calvinismo extremista é: nós acreditamos na liberdade restrita. Outros chamam de livre-arbítrio. Nós acreditamos na liberdade restrita. 2. Nós acreditamos na eleição incondicional? Sim, mas é uma eleição corporativa, não é uma eleição individualista. 3. Nós acreditamos na soberania divina? Sim, mas essa soberania divina ela é subordinada ao amor divino. E o quarto e último ponto, que é um debate bastante aprofundado, mas não dá tempo de dizer aqui, é: Deus autolimitou-se e chama os homens para seu reino em comunhão com Cristo. Isso é o que um reformado acredita, diferente do calvinista. Então há um tripé hermenêutico aqui, que o calvinista não consegue responder. Primeiro, responsabilidade humana. Lá no Gênesis, capítulo 4, versículos 6 e 7, Deus ele diz para Caim que Caim tem a necessidade de resistir e a responsabilidade de, caso queira, resistir ao mal e também não fazer o que é mal aos olhos de Deus. Lá em Deuteronômio 30, 19, Deus coloca a escolha para que Israel decida, para que Israel escolha, ok? Segundo ponto do tripé hermenêutico contra o calvinismo, a universalidade da oferta salvífica de Cristo. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito. E lá em 1 Timóteo 2, 3 a 4, diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Os calvinistas eles fazem alguma espécie de hermenêutica contorcionista para que responda essa questão e não conseguem. E o terceiro ponto é Josué 24:15, quando ele diz que ele e a casa dele servirão ao Senhor, eles vão decidir, né?
E em Apocalipse 22:17, há também aquela velha frase que diz que o Espírito e a noiva dizem: vem, quem tem sede, diga venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Essa questão da liberdade, ela é muito forte, porque a própria Bíblia diz que onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E o homem, ele responde ao chamado divino, coisa que o calvinista não acredita, porque para ele é Deus que decreta tudo e todos e cada acontecimento. Então é isso, gente, uma pequena síntese, e a opinião de vocês é muito importante. Comenta, curte e compartilha, beleza? Estaremos fazendo uma síntese depois de outros temas aí, dependendo do que vocês estiverem comentando e pedindo. Tchau, tchau.